Meus irmãos, como nós estávamos já estudando livros ali do Pentateuco, um livro histórico, agora nós vamos para um livro poético, porque a exposição da palavra precisa ser também equilibrada entre Antigo e Novo Testamento. Então, por isso que nós estamos expondo mais o Antigo Testamento pela manhã, o Novo Testamento à noite. Então, quero estudar com os irmãos um livro importante, um livro considerado poético, que é o livro de Eclesiastes, porque nós também temos vivido dias, irmãos, em que as pessoas, diante do noticiário de morte, estão se perguntando qual que é o sentido da vida, qual que é o fim da vida, qual que é a finalidade da vida, o que traz sentido à nossa existência. E é um livro que, às vezes, numa primeira leitura, parece um tanto pessimista, um livro enjoado, ou um livro em que o autor estava até mal-humorado. Eu não li porque realmente não vou ler. É de René Kivitz, mas ele lançou um livro de Eclesiastes que ele coloca assim, o livro mais mal-humorado da Bíblia. Isso é totalmente errado. Eu não sei se ele quis fazer algum trocadilho, que ele gosta dessas coisas, mas não é isso, pelo contrário, é um livro absolutamente positivo, evangelístico, e ele mostrou aqui caminho segue, depois de declarar que é de esquerda, né? Ele é cristão e de esquerda, é impossível conciliar as duas coisas. Aí nós vemos o caminho que a pessoa acaba seguindo quando olha para Eclesiastes e diz o livro mais mal-humorado da Bíblia. Não tem nada a ver, absolutamente passou longe, é exatamente o oposto do que ele disse que é, pelo menos no título. Isso serve, irmãos, para a gente ter muito cuidado em seguir pregadores famosos, simplesmente porque são famosos, porque são legais, têm uma boa aparência, têm certa retórica. Não significa nada. Nós queremos a Bíblia, nós queremos o que a Bíblia de fato diz. Tem muito pregador de moda hoje fazendo muito mal para a igreja. Esse é de René Kivitz, Caio Fábio, se perdeu completamente, e tantos outros mais. Nós vamos ver que não é um livro mal-humorado, não é um livro pessimista, não é um livro negativo, qualquer coisa assim. Hoje nós vamos ficar numa introdução do livro como um todo. Versículo 1 do capítulo 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela revelação da Tua palavra. Tua palavra é santa, Tua palavra é perfeita, Tua palavra é bendita. Longe de nós esteja, ó Deus, ofendermos, criticarmos, menosprezarmos a Tua palavra. Ó Pai, revela-nos a verdade principal, última e mais profunda deste livro de Eclesiastes. Que o nosso coração seja fortalecido e que a nossa felicidade seja o Senhor mesmo. Abençoa, Pai, cada um aqui. Pessoas que estão ouvindo a mensagem. Que o nosso coração seja fortalecido em Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma história muito interessante de um ateu que gostava muito de ouvir uma senhora já internada, muito idosa, e ela contava todas as experiências da sua vida, só que eram experiências muito trágicas, terríveis, de morte, de drogas, né, assassinatos, todas essas coisas assim que temos na sociedade. E esse ateu, visitando essa senhora, viu que ela tinha uma Bíblia ali ao lado dela. Ele falou: mas
mesmo conhecendo a realidade do mundo, da morte, tantas coisas terríveis, a senhora ainda lê a Bíblia? Ele queria dizer com isso o seguinte: não dá para conciliar a presença do mal e a existência de Deus. Se Deus existe, porque também existem todas essas coisas. E ele perguntou para ela: o que a senhora lê? E ela falou que ele lia exatamente Eclesiastes. Porque em Eclesiastes ela encontrava a explicação para a presença do mal neste mundo. Porque as coisas são como são. Porque as coisas estão como estão. Por exemplo, as pessoas que gostam, como esse ateu, de jogar a culpa em Deus, deveriam ler Eclesiastes 7, 29. Eis o que tão somente achei. 2 pontos. Eclesiastes 7, 29. Que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Versículo 20. Portanto, este livro fala sobre a visão debaixo do sol, de alguém que se afastou de Deus. É um livro que conecta, digamos, o coração do pecador à realidade da vida sem Deus. Portanto, é importantíssimo estudar Eclesiastes. Seria uma visão sombria, nebulosa da vida? Pessimista? Certamente não. Mas, à primeira vista, esse livro pode ser até estranho ou deslocado da Bíblia. Quando foi definir o cânon bíblico, tiveram dificuldades com este livro. Cantares, por exemplo. Por que Cantares está na Bíblia? Por que Eclesiastes está na Bíblia? Parece mais uma visão negativa da história, da existência, e não positiva. Mas estudando mais fundo, especialmente Santo Agostinho, fez com que a igreja entendesse o propósito deste livro. Por exemplo, se você pegar Esther, não aparece o nome Deus ali. Nem Deus, nem o nome pessoal, Yahvé. Mas tem um propósito nisso. Tem um interesse evangelístico em não aparecer tão declaradamente ali o nome de Deus, mas sim a mão de Deus. Alguns então chegaram a duvidar da inspiração deste livro. Será que é um livro inspirado? Mas, amados irmãos, não foi a igreja que olhou para os livros da Bíblia que nós temos aqui e disse: este é inspirado, este não é inspirado, este é inspirado. A própria Bíblia e o povo de Deus reconheceram a inspiração. Por exemplo, se você pega o Senhor Jesus citando o Antigo Testamento, isso já define, é inspirado por Deus. Porque o próprio Senhor Jesus reconheceu essa inspiração. Se você tem o autor aos Hebreus dizendo, como diz o Espírito Santo, ele cita um salmo de Davi, é um testemunho interno da palavra de Deus. E a própria igreja e o povo de Israel, no decurso da história, foi reconhecendo dentro do corpo, dentro da própria igreja, dentro da liturgia, porque os livros eram lidos no culto público. Então, dentro da própria liturgia, a inspiração já foi sendo reconhecida, obviamente através do Espírito Santo. Pedro, falando sobre Paulo, diz que algumas pessoas deturparam Paulo, como deturpam também as demais escrituras. Então veja, já tinha ali um conhecimento, uma consciência de que aqueles livros eram inspirados. Irmãos, este livro aqui de Eclesiastes é honesto,
sobre as dificuldades da vida. Vaidade, aqui a gente precisa entender bem as palavras dentro do contexto em que elas aparecem, porque às vezes nós damos assim: as mulheres são vaidosas mais do que os homens. Ele é uma pessoa, ela é uma pessoa vaidosa, ou ele também. Você é uma pessoa que se dedica muito à aparência, etc. Nem sempre num sentido negativo, muitas vezes no sentido positivo, mas não é esse o sentido da palavra vaidade aqui. Uma pessoa vaidosa, uma pessoa que gosta de se cuidar, ou às vezes até se cuida demais. A palavra vaidade aqui, como nós vamos ver, ela indica algo que é fútil, inútil, sem propósito. Então, quando diz vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade, ele está falando mais neste sentido. Não naquele sentido em que a pessoa se preocupa com coisas que não têm o menor sentido. Por exemplo, Provérbios 31 diz o seguinte: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Vã, então, tem esse sentido também passageiro, algo que aparece e logo desaparece. O livro então abre com esta nota: tudo é vaidade, tudo passa. Parece que as coisas não têm um sentido maior. Ele começa tratando dessa questão. O homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade, diz o salmista. Mas é nesse sentido também. Você tem alguém, daqui a pouco essa pessoa não está mais. E o que fizemos ontem, daqui a pouco não permanecerá mais. Ou seja, tudo está em movimento e passa, e vai desvanecendo, por assim dizer. É honesto este livro sobre a dureza do trabalho. São perguntas, de certa forma até filosóficas, que as pessoas às vezes falam assim: a filosofia nasceu na Grécia. Não, a filosofia nasceu no coração do homem, porque a filosofia trata das questões últimas da vida. O que é a felicidade? Qual o sentido da vida? De onde viemos? Para onde vamos? Nesse sentido mais último, digamos assim. O homem diz: eu preciso trabalhar para conseguir pão. Mas uma pergunta mais elaborada diria o seguinte: mas qual o sentido do trabalho? Eu quero ser feliz, mas qual o princípio? Qual é a finalidade da felicidade? Então são perguntas mais, digamos assim, filosóficas. Ele levanta essas perguntas aqui. Salomão, muito tempo antes da filosofia grega renascer, digamos assim, no sentido daquelas questões que já Salomão levantou, que os egípcios levantaram lá atrás, e sempre foram as questões, os dramas da humanidade. Qual o sentido da vida? Onde está a felicidade? Filosofia grega lá com Alexandre o Grande, depois de Roma e etc. Ele é honesto. Por que trabalhar? Já parou para pensar nisso? Trabalha, constrói isso, constrói aquilo e depois vai embora e tudo fica para trás. Então não tem sentido em trabalhar? A injustiça do governo trata aqui também. A insatisfação do prazer todo. Ou seja, há um prazer sempre misturado com tristeza nessa vida. O tédio, entorpecedor da vida cotidiana. Ele fala de uma mesmice. Tudo vai acontecendo novamente, e novamente, e novamente. Qual que é a verdadeira visão da história? Algo que vai retornando assim? Ou algo com um propósito? Portanto, este livro, irmãos, trata dos dramas da vida. De alguém que olha para a sua própria vida
e diz: qual é o sentido de continuar existindo? Por que eu vivo? E para que vivo? É um livro muito atual. É um livro muito importante. Deveríamos estudar também, irmãos, porque aqui nós aprendemos o que acontece com o homem, ou o que acontecerá conosco, se escolhermos aquilo que o mundo tem a oferecer, em lugar daquilo que Deus nos dá. É muito importante aprender também pelo exemplo dos outros. A Bíblia tem narrativas históricas, mas não é a história pela história. É a verdade que está ali naquela narrativa. Salomão escolheu a glória deste mundo, o prazer desenfreado das mulheres, dos bens, de uma vida regalada. A Eclesiastes, e é mais coerente pensar que ele escreveu num período já de arrependimento, por isso que ele de fato traz já essa reflexão: tudo que eu vivi foi inútil e fútil, sem propósito. Ele não diria isso desfrutando, digamos assim, dos prazeres da vida, mas ele escreveu isso pós-reflexão, ou seja, pós-evento. Depois do evento ele refletiu e disse: para que tudo aquilo? É um livro tanto nostálgico assim nesse tom, mas já é importante, irmãos, meditarmos isso na juventude, tanto que o livro fala para os jovens no final. Alegra-te, jovem, na tua juventude, Eclesiastes 11:9. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então é uma palavra também para os moços. Não é uma biografia que a gente acha assim interessante, cheia de curiosidades. Não. É uma reflexão para todos, mas talvez até mais especialmente para os jovens. Como que estivesse dizendo assim: olha, veja bem o que você faz com a sua vida. Correr de uma forma enlouquecida atrás de dinheiro, fama, luxo, riqueza, prazer e prazer. Pesquise o final da vida destes astros, dessas pessoas famosas, daqueles que ficaram muito reconhecidos. Esses do rock, por exemplo, que caíram nas drogas, se afundaram, enterraram a sua própria vida. Mas a aparência que a televisão trazia era o seguinte: eles vivem muito bem, eles comem muito bem, eles ficam nos melhores hotéis que esse mundo pode oferecer, eles veem as melhores paisagens que um homem poderia contemplar. A pergunta é uma só: e o coração? A aparência, essa é a mensagem, uma das mensagens cruciais de Eclesiastes. A aparência desse mundo, meus irmãos, engana. E sabe por que essas pessoas caem muitas vezes em depressão e muitas outras até se matam ou morrem de overdose, inclusive? Porque elas criam uma expectativa: agora eu vou encontrar a felicidade, porque eu terei tudo deste mundo. Tudo que essa vida pode oferecer agora está em minhas mãos. Eles ficam tão frustrados que eles se afundam, e esse estado cheio de riqueza fica pior do que o anterior.
Salomão vai dizer o seguinte: olha, eu tive muito. Por um lado, se você olhar, observe o que eu construí. Observe os meus jardins, os meus jardins. Mas agora eu olho para tudo isso e penso o seguinte: não valeu nada. Se você visitar um asilo, conversar lá com os idosos, normalmente eles vão falar de uma coisa só, da família, não é? Dos filhos, da história com a esposa, que já partiu, ou o marido, etc. As experiências pessoais, irmãos, contam mais. Você já foi para um lugar muito bonito, um restaurante muito gostoso, etc. Mas as pessoas que você conviveu, que você mais amava, não estavam ali, não tem graça. Não deveria ter, pelo menos. Salomão está dizendo isso. Olha os meus jardins. Olha quantas mulheres eu tive. Caiu até numa situação que ficou cômica até. Tantas mulheres, centenas e centenas e centenas. Muitas ele nem deve ter conhecido, apenas para aliança política. Ou seja, uma coisa desenfreada. E agora no final ele olha e diz o seguinte: nada faz sentido mais. Para que tudo isso? Só Deus, irmãos, pode fazer sentido para a nossa vida. Por isso que ele diz o seguinte, no final do livro, no capítulo 12, versículo 12. É a conclusão do livro. Versículo 12, versículo 12. Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e muito estudar é enfado da carne. É um livro que é um versículo que às vezes as pessoas usam como desculpa para não estudar, não é? Quando você diz assim: olha, precisa ler mais, precisa estudar mais, precisa aprofundar mais. Não, professor, o muito estudar é enfado da carne. Não está proibindo o estudo. E também, dentro do contexto do Eclesiastes, é o seguinte: a pessoa pode adquirir muito entendimento, inteligência, conhecimento. Se Deus não estiver presente, é loucura, é coisa vã. Já viu esses que leem muito, conhecem muito, sabem citar assim muitas coisas, mas a bênção de Deus não está ali? De que vale tudo isso? Então ele diz, versículo 13: de tudo que se tem ouvido, a suma é, ou seja, guarda isso. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Meus irmãos, se Deus não estiver na história da nossa vida, nada vale. Se você foi convertido depois, já era jovem ou mais adulto, etc., olha para trás e diz o seguinte, como foi hoje a mensagem: antes, morte, pecado, coisas inúteis. Agora, com Cristo, vida e vida eterna. Aquele livro Peregrino, quando ele sai da cidade da destruição, ele sai clamando: vida eterna, vida eterna, vida eterna. Depois de não conseguir dormir, ele sai clamando por vida. Portanto, esse livro tira para fora a falta de sentido que as pessoas têm. E talvez nós convivemos com tantas pessoas que se encontram exatamente como este pregador aqui. Qual que é o sentido da vida? Diante desse contexto todo que estamos vivendo, muitas pessoas
desanimaram. Ou seja, perderam o ânimo diante da vida, perderam o fôlego. Dizem o seguinte: qual que é o sentido de continuar vivo? E não poucos têm tirado a própria vida. E um discurso sempre de desespero, de angústia, o tempo todo. E isso está afetando adolescentes, isso está afetando as crianças. Por que vivemos? Para quem vivemos? Portanto, esse livro aqui é duro nesse sentido de mostrar o que é uma vida sem Deus. Tudo é vaidade, tudo passa. A vida cristã é otimista no sentido de ser positiva, é vida eterna, é o sumo bem, é a verdadeira felicidade. Mas o que é uma vida sem Deus? Logo depois do texto de Efésios capítulo 2, nós meditamos hoje, depois do versículo 10, o último, olha só o que Paulo fala. No versículo 11: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas. Paulo está dizendo o seguinte: olha, lembra que eu estou falando de vocês. É a nossa vida, Efésios 2, 1 a 10. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Isto é uma vida miserável, sem Cristo. Separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, ou seja, aquelas promessas da aliança, não era para aquele que estava sem Cristo, agora é. Imagina ler as promessas da palavra de Deus e pensar o seguinte: não é para mim, eu não receberei esta herança. Misericórdia. Estranhos às alianças da promessa, olha agora, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Sem Deus, sem Cristo, conclusão, sem esperança. É uma vida vagando aí pelo mundo. Nós vamos ter sensibilidade, viu, irmãos? Nós vamos conversar com as pessoas, nós vamos falar do Evangelho, nós precisamos falar da vida, porque esse mundo está assim, exatamente como Eclesiastes, de uma forma muito dura, uma forma até crua, digamos assim, coloca diante de nós. É assim que um homem sem Deus se sente. Agora quero lembrar os irmãos o seguinte: ele era amado de Deus no começo, mas se afastou do Senhor, não deixou de ser. Eu falo naquele sentido abençoador. Quando o Senhor disse: Salomão, peça o que você quiser, ele disse: eu peço, Senhor, sabedoria para estar à frente do teu povo. Veja, ele não pediu riquezas, ele não pediu vitória sobre os inimigos, ele pediu a melhor coisa que ele poderia pedir naquele momento: sabedoria, porque este povo, Senhor, é teu. Aí o Senhor lhe concedeu como bênção, mas ele não conseguiu lidar com tudo aquilo que ele se afastou de Deus, inclusive construiu altares idólatras e templos idólatras. Ele não somente construiu isso para as suas esposas, lá mesmo ele adorou. Isso que é se afastar de Deus. Portanto, até aquele que começou muito bem na carreira cristã pode se desviar, e muito. A Confissão de Fé de Westminster fala que até os eleitos, salvos, podem cair e cair gravemente. É quando a pessoa se afasta
e se afasta muito. É a história talvez mais famosa que o Senhor Jesus contou em termos de parábola, do filho pródigo. Ele foi muito longe, para muito longe da casa do pai. Gastou todo o seu dinheiro. E diz o texto que ele queria comer a comida que davam para os porcos. Ele queria comer aquelas sementes. Mas ninguém lhe dava nada. Pode ver que está lá em Lucas 15. Ou seja, ele ficou realmente numa situação miserável, caindo em si. Isso é uma ilustração para falar da operação do Espírito Santo, que pode alcançar o coração pecador, não importa quão longe ele esteja, através da oração. Mas narrando a história, diz o texto, olhando para a história, para os fatos, diz: caindo em si, disse: na casa do meu pai tem pão, e eu posso voltar para lá. Voltou, confessou, e o pai o restaurou. E ele foi recebido de volta. Sempre existe, irmãos, a possibilidade de voltar para Deus, de voltar para a casa do Pai. Portanto, Salomão escreveu este livro, diz aí, filho de Davi. Ele diz: venho sendo rei de Israel, versículo 12. Foi um homem que se desviou completamente. E o melhor arranjo histórico, por assim dizer, é que ele escreveu esse livro arrependido depois do seu desvio. Não dá para afirmar isso citando o texto, está vendo? Esse texto diz que aconteceu isso. Mas o arranjo que dá para se fazer é esse, mais coerente, mais que encaixa na história. Qual é o sentido da vida? Por que eu estou tão infeliz? Deus realmente se importa comigo? Por que existe tanto sofrimento e injustiça no mundo? Vai ficando mais grave e diz: vale a pena viver a vida? Esse mundo que está cada vez mais sem Deus e debaixo cada vez mais da ação do inimigo, é o poço lá do abismo que vai se abrindo cada vez mais, e a ação demoníaca neste mundo vai aumentando cada vez mais, como diz o livro de Apocalipse. E as pessoas vão caindo num estado de depressão assim muito intensa, de uma tristeza muito profunda, e chegam a pensar o seguinte: é melhor morrer do que viver. Um estado de tristeza muito profunda e um desespero muito grande pode levar a pessoa a isso. Eu tenho conversado com muitas pessoas, e aqueles que lidam exatamente com essas questões da vida estão sofrendo muito. Um grupo pelo qual nós deveríamos orar inclusive mais no culto, são os policiais. Nas várias frentes, nas suas várias áreas de atuação, estão lidando com algo tão estressante diariamente, que podem pensar exatamente isso: por que não tira a vida e acaba com tudo? Nós temos que ter até cuidado em falar muito sobre isso, porque pode gerar uma ideia na cabeça das pessoas. Então acho que eu vou fazer isso porque a morte nada é. Então, é tanto sofrimento que eu tenho, que se eu tirar a minha própria vida, acabou tudo. A morte nada é. Pensando como alguém que não tem a perspectiva da eternidade, certamente. Depois, irmãos, que um jovem de muita influência naquele aplicativo TikTok, eu não aconselho ninguém a ter esse aplicativo, é uma coisa muito inútil e fútil. Tirou a própria vida ali e ficou aquele vídeo gravado. Milhares de jovens e até crianças tiraram a própria vida depois de assistir aquele outro tirando a sua própria vida.
pessoa pode chegar numa situação tão difícil que não consegue mais lidar com aquela dor da psique, né? Aquela dor psíquica, da alma, que ela tira a sua própria vida. Quantos também só estão mantendo a vida, não estão vivendo naquele sentido pleno do Senhor Jesus Cristo? Por exemplo, eu continuo vivendo porque, enfim, eu tenho filhos, né, para cuidar e alimentar. Eu acho que eles ficariam muito tristes também. A pessoa, ela mantém a vida ao invés de realmente viver. O que Jesus Cristo disse? Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. O mundo gosta de falar hoje de qualidade de vida. E o problema é que tudo isso sempre fala de algo externo, né? Tomar muita água, fazer exercício. Tudo isso é bom e faz parte também do nosso equilíbrio, da nossa vida emocional e tal, da estrutura. Mas e a qualidade de vida do coração, por assim dizer? E aquele coração que precisa renascer? No Salmo 23, tem uma palavra muito interessante lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, Deus irá cuidar da minha vida. Eu não sinto falta de nada. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Olha agora. Refrigera-me a alma. A palavra aqui no hebraico para refrigera-me é muito forte. Porque quando nós falamos refrigera-me, dá uma ideia assim, quando eu estou com a garganta seca, então eu tomo um pouco de água, fico assim aliviado, né? Como se estivesse assim refrigerado, né? Aliviou. Mas a ideia, como está falando da alma, e não apenas um alívio físico, é de restauração da alma. A palavra em outros textos pode ser traduzida também como restaura a alma. A tradução é perfeita aqui, refrigera. Mas eu estou trazendo para os irmãos a ideia do tamanho do refrigério de Deus. É como se a alma voltasse, ressurgisse, renascesse. E é exatamente isso que a Bíblia faz. No Salmo 19, diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É a mesma palavra aí. Refrigera a minha alma, restaura a alma. A lei do Senhor, ou seja, a palavra de Deus. Portanto, aquele que está procurando vida, sentido, propósito, alegria, paz, onde encontrará? Na palavra, porque na palavra encontrará Cristo. As pessoas precisam do que, irmãos, então? Precisam da Bíblia. Bíblia. Ah, não consigo ler. Então ouça. É a mesma coisa. A Bíblia, irmãos, é o texto, é a palavra. Se alguém ler para o coração, esse coração vai receber vida. Os irmãos liam no tempo da Bíblia, liam para os outros ouvirem. Então eles estavam se apropriando da palavra de Deus. Nós falamos ler a palavra, queremos dizer isso, se apropriar da palavra. A palavra que eu vos tenho dito é vida. Veja, eu preciso refrigerar a alma, eu preciso restaurar a minha alma, eu preciso restaurar a minha alegria. O que isso significa? Eu preciso aumentar a minha renda? Não. Eu preciso de uma casa nova? Não. Eu preciso de outro marido, outra esposa? Não. Eu preciso que todas as coisas estejam encaixadas como eu quero? Absolutamente não. A pessoa que precisa de alegria, ela precisa do quê? Ou melhor, de quem? Ela precisa de Cristo. Enquanto não tiver Cristo como centro, como supremo pastor,
jamais será feliz. E quem está aqui ouvindo pela internet e não tem Cristo, eu tenho certeza, não é feliz. Não é feliz. Tem prazer, mas não tem felicidade. Prazer, sabe o que é? Como um docinho antes do almoço que a pessoa come. Come docinho, não deveria. Mas fica comendo um docinho, assim, um petisco, alivia, mas não sacia. A alegria que Cristo traz, irmãos, e quer trazer para o nosso coração, não é assim uma coisa pequena. É uma paz profunda, porque é do Espírito. Não é desta vida. O mundo, a carne, para nada aproveita, diz o Senhor Jesus. O livro nos ajuda, irmãos, a adorar o único Deus verdadeiro. Nós encontramos esta vida, este propósito, esta plenitude em Deus, nós nos tornamos adoradores de Deus. Porque Ele é o Criador poderoso, Ele nos fez. Quando você compra um produto, não sabe como funciona, o que busca? Hoje as coisas são muito intuitivas, né? Mas é uma coisa que nós não sabemos como funciona, deveríamos ler o quê? O manual. Deus nos fez, irmãos. Ele sabe exatamente como nós funcionamos. Ele sabe do que nós precisamos. Portanto, Ele é o Criador, Ele é soberano, ou seja, Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Ele está acima de nós. Esse livro fala muito: debaixo do sol encontrei isso e aquilo, para nos levar para aquele que está acima de todas as coisas, que é Deus. Ou seja, algo transcendente, algo que vai para além desta vida, que não é matéria. Eu preciso pegar isso para ser feliz, eu preciso ter isso para ser feliz, eu preciso conquistar aquilo para ser feliz. Não, preciso de Deus que está acima de todas as coisas, o Todo-Poderoso do universo. Ou seja, Deus está além desta vida, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Deus não está no tempo, Ele é eterno. Ele criou o tempo e se relaciona com o tempo, mas Ele não está no tempo, Ele é eterno. Crescemos no conhecimento de Deus. Olha o capítulo 2, versículo 26. Deus dá sabedoria. Versículo 24 do capítulo 2. Capítulo 2 de Eclesiastes, versículo 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Quer dizer, os homens gostam dessas coisas. São coisas naturais, irmãos, do jeito que Deus nos fez. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Agora estamos nos versículos centrais de Eclesiastes. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? O melhor chefe do mundo, né? O melhor restaurante do mundo, a pessoa está ali. Ela pode até ter prazer, mas ela não terá uma alegria profunda no coração. E o cristão, às vezes na sua casa humilde, aquele pão que ele comprou na padaria, está comendo ali e ele está muito feliz, porque ele tem Deus. Separado deste, quem pode alegrar-se? Qual é a resposta? Ninguém. Deus, irmãos, traz sentido, traz plenitude para a nossa vida. Quando fala isso é o dever de todo homem, essa palavra dever traz aquela ideia de plenitude. É aí que nós encontramos realmente a felicidade, uma alegria indizível e cheia de glória, diz Pedro. A herança, irmãos, é superior. Deus é superior. Por isso que o salmista diz: na tua presença, Senhor, há delícias perpetuamente. Há um efeito na alma no momento da adoração. Quando nós adoramos a Deus, quando nós agradecemos a Deus, o comer, o beber, as coisas dessa vida vêm de Deus. Mas se nós não estivermos nele e com ele,
nada vai trazer alegria para nós. O livro, irmãos, nos ensina como viver para Deus e não para nós mesmos. Por exemplo, Efésios diz o seguinte: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom. Então, primeiro, trabalhar e trabalhar com o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Está falando individualmente, a pessoa acudindo o necessitado. Mas veja, antes ele furtava, agora ele trabalha. E o trabalho dele é bom, ou seja, é digno, essa é a ideia de bom. E um trabalho que serve ao amor prático, fraterno, serve aos irmãos. Só Cristo pode operar isso. Agora ele vê um sentido maior para o trabalho dele. Ele não está vivendo mais para si. Veja como a vida cristã muda completamente. Mas eu preciso fazer isso para mim. As pessoas precisam me servir. As pessoas precisam me atender. O mundo precisa ser arranjado do jeito que me agrada. Não, Jesus disse: aquele que quer me seguir, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas é pesado seguir o Senhor Jesus? Em certo sentido é, mas em outro não. João diz: seus mandamentos não são penosos, porque os seus mandamentos são vida. Se a pessoa não encontra felicidade no discipulado, alguma coisa está errada. Aumentou esse problema, dificuldade, etc. Sim, o Senhor Jesus disse isso. Mas ao mesmo tempo não aumentou a paz no coração, não. Aumentaram tantas dificuldades, mas não aumentou a alegria e a vida em Deus também. Certa vez uma aluna disse: pastor, eu fui para a igreja, professor, eu fui para a igreja, mas meus problemas aumentaram. Eu saí. Ela falou assim. Olha, certamente os problemas aumentam porque a Bíblia diz que aumenta. Eu expliquei tudo aquilo para ela, das tribulações, etc. Mas eu falei: outra coisa vai aumentar também: a paz em Cristo. Seu coração que é atormentado, porque eu já tinha me contado algumas coisas, só vai encontrar paz em Jesus. Mas eu preciso ir na igreja para encontrar Jesus? A igreja é o corpo de Cristo. Na igreja que Cristo é comunicado ao coração dos crentes através da Santa Ceia, que vamos celebrar hoje à noite. Na igreja que Cristo é pregado pela pregação do Evangelho. É na igreja, de fato. Então é na igreja que Deus especialmente comunica a paz ao seu povo. E é aqui que nós temos também uma oportunidade para servir. Porque enquanto nós servirmos, Deus traz plenitude, propósito, vida e paz ao nosso coração. Sabe o que é servir, especialmente na Bíblia? Adorar e amar. Adorar e amar. É mais fácil, então, se isolar dos outros, criar como uma trincheira, uma barreira, para não comunicar, para não se relacionar. É mais fácil viver assim porque não tem problema. Mas também Deus não nos criou para isto. Uma pessoa que vive assim vive sem propósito. É uma vida que acaba sendo inútil, sem algo maior. Deus nos criou, irmãos, para um propósito muito maior, eterno inclusive. A vida cristã, então, é o oposto do sentimento aqui de Eclesiastes. Mas aquele que está sem Deus se identifica com Eclesiastes, porque não está vendo propósito na vida. Parece que tudo é inútil. Viver para nós mesmos ou para Deus? Este livro, irmãos, nos ensina a construirmos assim
fundamentos para a nossa vida. Hoje é domingo, amanhã é segunda. Normalmente as pessoas trabalham segunda a sexta, normalmente. Por que trabalhar na segunda? Para quê? Para que levantar cedo? Para que cuidar disso e daquilo? Para quê? Simplesmente para ganhar dinheiro? Simplesmente porque eu preciso? Simplesmente porque sou obrigado? Simplesmente porque as coisas funcionam assim? Isso não é vida. Deus nos criou para algo muito maior. Não idolatrar a criação como fez Salomão, mas desfrutar da criação como dom de Deus. Aí sim, irmãos, tudo vai encaixando. Não é para abusar deste mundo, não é para idolatrar este mundo, mas para desfrutar deste mundo na presença de Deus. O mundo aqui estou usando no sentido de criação, o comer, o beber, a família, o trabalho e tudo mais. Esse livro fala de dinheiro, esse livro fala de sexo, fala de poder, fala de morte. E procura despertar o coração para o evangelho da vida eterna. É chamado aqui de pregador. De fato era um mestre. Diz aqui no capítulo 12, versículo 9. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo. Então ele é colocado como um mestre. Então nós temos que entender pregador aqui como alguém que está ensinando, alguém que está comunicando verdades eternas, pelo menos conduzindo para essa verdade. A palavra Eclesiastes é a tradução grega da palavra correlete no hebraico. Por que eu estou falando isso? Porque quando fala aqui, palavra do pregador, essa palavra, correlete. E Eclesiastes é a tradução dessa palavra. Palavra do Eclesiastes, né? Seria mais ou menos isso. Significa literalmente alguém que fala na eclésia, ou seja, na assembleia. Vão acompanhando, irmãos, para ver o sentido do que eu estou explicando aqui. Pregador, então, aqui é alguém que fala, que ensina na assembleia, numa congregação, num ajuntamento. É isso que significa Eclesiastes. Né? Tem relação com a palavra eclesia na língua grega, que é assembleia, igreja. No Novo Testamento, igreja é justamente essa palavra. Portanto, Salomão está aqui ensinando o povo, ensinando a assembleia. É um pregador, o pregador é um mestre, o mestre é o pastor, que está então ensinando a congregação. Hoje alguns se perguntam, mas será que é Salomão mesmo o autor? Bom, o texto diz, filho de Davi, e veio sendo rei de Israel, e fala que ele se tornou muito grande, diz aí o versículo 16, disse comigo, eis que me engrandeci, e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Só encaixa em Salomão essa descrição. Só encaixa nele. No máximo, alguém estaria usando a figura de Salomão, tudo o que aconteceu com ele, para ensinar. Mas isso já é muita elaboração, irmãos. O mais simples é entender o seguinte: Salomão escreveu Eclesiastes. Se lá no finzinho algum redator deu uma conclusão final, não importa, porque o texto é do Espírito Santo. Marcos também pode ser isso. Capítulo 16 talvez não foi escrito pelo próprio Marcos. Talvez sim, talvez não. Mas foi escrito pelo Espírito Santo. É o que importa para nós. Ah, mas Moisés não escreveu o Pentateuco, porque ele não escreveria a sua própria morte como acontecendo algo assim para trás. Também acho que não foi o último capítulo lá de Deuteronômio. Não sei quem foi, talvez Josué, mas certamente foi o Espírito Santo. Para nós importa isto.
Não discussão de autoria. Quem escreveu Hebreus, não sei, também não vai fazer diferença. Se fizesse, estaria lá. Apolo aos Hebreus e tal. Ou Paulo aos Hebreus. Foi Salomão. Salomão é quem fala aqui. E é muito interessante porque ele fala com base na sua própria experiência. Ele viveu essas coisas. Ele experimentou tudo isso. É um livro então de memória. É uma autobiografia, mas não nesse sentido de dizer o seguinte: nasceu aqui, viveu ali, fez isto, fez aquilo. É um livro de reflexão. Não é simplesmente uma autobiografia, mas uma reflexão muito profunda do que aconteceu com ele. Uma vida fútil sem Deus. Será que, irmãos, estamos vivendo atrás de alguma coisa, mas Deus não está conosco? Se você conversar com um idoso que conheceu o Senhor já em dias avançados, certamente ele vai dizer o seguinte: como é bom agora conhecer a Deus, mas eu queria ter conhecido lá na juventude também. Todos eles falam isso. Como é bom então viver com Deus sempre. Deus tem os seus tempos. Deus tem o seu chamado eficaz no momento certo. Mas o nosso sentimento deve ser esse: viver vale a pena com Deus. Eclesiastes, irmãos, é o sermão então de Salomão. É um sermão que eu expliquei: pregador, eclesia, assembleia, congregação, alguém que ensina. É um sermão de Salomão, dirigido ao povo que se reuniu para adorar a Deus. É como se este livro estivesse dizendo o seguinte: olha, Deus traz o sentido para a nossa vida. Você vai visitar alguém, às vezes no hospital, a pessoa está numa situação delicada, seja ela qual for, qual o problema for. Ela está ali com aquele sentimento até de que pode morrer a qualquer momento. Se ela tem Deus, ela pode até dizer: está doendo mesmo. Dor é dor, irmãos. Ah, mas eu tenho Deus. Tudo bem que você tem Deus, mas dor é dor, não é? É algo físico. Ninguém quer sentir dor. Dor é dor. Então vai dizer: estou sentindo dor. Estou até certo ponto triste de estar nesse lugar, queria estar em casa, etc. Mas eu creio em Deus. Ele está comigo. Eu tenho a esperança da vida eterna. Eu não estou com medo. Quando eu fazia capelania hospitalar lá no Hospital Cruz Azul, era assim. Como era diferente aquele que vive com Deus, aquele que vive sem Deus. É certo que até aquele que vive com Deus pode encontrar um desânimo, às vezes cair, fraquejar, mas ele volta, ele vai orando, ele vai voltando, ele vai ganhando força novamente. E a igreja vai orando, e aí ele se reanima, a alma é refrigerada, restaurada, e levanta a pessoa. Agora imagine você, será que conseguimos imaginar bem uma pessoa que não tem Deus, é que nem Paulo diz, sem Cristo, sem Deus, sem esperança, no mundo, vagando aleatoriamente? Para onde essa pessoa vai? Ela diz: eu não sei. O que te espera? Acho que nada. Para onde você está indo? Não sei, eu estou simplesmente indo. E naquele leito ela não tem esperança. Naquele leito ela não tem onde agarrar. Sabe quando você perde o equilíbrio por alguma razão e não tem algo para segurar assim? É o não cristão, aquele que vive sem Deus. Não tem em que agarrar, pegar. Olha só, vaidade, vaidade, diz o pregador. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. No capítulo 12, versículo 8,
Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Mas aí o versículo 13. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Debaixo do sol, irmãos, pense em uma pessoa que teve tudo que esse mundo poderia oferecer. Teve tudo. Eu quero isso. A pessoa tem dinheiro para comprar. Eu quero aquilo. Chega. Consegue. Mas não tem Deus. Irmãos, ela não tem absolutamente nada. Nada. Aquele que tem Cristo, tem tudo. Aquele que não tem Cristo, tem nada. É um vazio no coração dessa pessoa. É um coração oco. É um coração assim, sem nada. É triste falar essas coisas, mas eu estou enfatizando para a gente orar mais para aqueles que não têm Deus. Para pregarmos mais o Evangelho. Para entendermos o que é uma vida sem Deus. A palavra, irmãos, que aparece aqui para vaidade é respiro, vapor, sopro. A vida é efêmera, enigmática, transitória. Veja onde essa palavra aparece, vaidade. Salmo 39, versículo 5. Estou caminhando aqui para o encerramento, e os irmãos podem perguntar, acrescentar algo desse que falamos. Olha só, Salmo 39, versículo 5. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Imagina Deus olhando o tempo da nossa vida, irmãos. É nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Ou seja, é transitório. É algo que não permanece. Hoje é, amanhã não é mais. Salmo 78, versículo 33. Olha o 32. Sem embargo disso, continuaram a pecar. É o povo de Israel que voltava para pecar. Não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro. A mesma palavra no hebraico. Vaidade, lá em Eclesiastes. Vaidade, lá em Salmo 39. Sopro aqui, revel. A mesma palavra. E os seus anos em súbito terror. É isso que é a vida. É um sopro. Passa. Nós voamos. Jó capítulo 7, versículo 7. Só que essa tristeza, né? Nossa, tudo passou muito rápido, essa melancolia não pode existir na vida do cristão. A vida realmente passa rápido, mas passou com Deus. Jó 7, 7. Lembra-te de que a minha vida é um sopro, a mesma palavra. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. E o que diz Tiago? Agora é grego, né? Então não é a mesma palavra. O Antigo Testamento é hebraico e o Novo Testamento grego. Mas a ideia é a mesma. Tiago 4, versículo 14. Vamos começar do 13. Tiago 4, 13. Atendei agora a vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Isso aqui não é planejamento, isso aqui é soberba. O problema desse versículo é isso, a soberba. A pessoa acha que ela tem um controle da sua própria vida. Irmãos, a gente não tem controle de nada. Não podemos planejar, mas quem tem o controle de todas as coisas é Deus. Então, tinha que dizer, olha, cuidado, porque nessa igreja aqui, nós temos irmãos que estamos sofrendo com a opressão, os ricos oprimindo os pobres, no sentido de não pagar salário e outras coisas mais. E a própria igreja, às vezes, desprezava os mais pobres. Estou falando daquele rico soberbo, que acha que tem o controle da vida e da situação. Aí ele diz, versículo 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? A pessoa falando que vai passar um ano, vai acontecer isso, aquilo, não sabe nem o que vai acontecer amanhã nem hoje. Sejamos mais humildes nesse sentido. Que é a vossa vida?
Sois apenas como, olha agora, neblina, isso é a vida, uma neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devia dizer, se o Senhor quiser. Irmão, se tivesse esse se o Senhor quiser no versículo 13, consertaria, não é? Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, nós vamos para a cidade tal. Se o Senhor quiser, vamos passar tanto tempo lá, e etc. Se o Senhor abençoar, teremos lucros. Aí muda completamente a cena. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Até o sopro da vida, irmãos, depende de Deus. Então descansa nele. Se o Senhor quiser, viveremos. E se Ele não quiser? Não viveremos, irmãos. Deus tem o melhor sempre para a nossa vida. Agora, entretanto, vos jactais, inflamais, das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Fazer o bem aqui, nesse contexto mais próximo, é ser humilde. A vida passa rápido, é verdade. Mas que ela passe rapidamente com Deus, da melhor forma possível. Vaidade, então, é futilidade vazia, tudo é sem sentido, inútil, absurdo. Essa é a visão debaixo do sol, ou seja, humana. E Salomão procurou dinheiro, prazer, conhecimento, poder. Nada satisfez o coração. Por isso que um outro chega e diz o seguinte: eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aquele que crê em mim viverá eternamente. Veja, ele buscou tantas coisas e agora o que ele tem nas mãos? Nada. Nada. Ele olha para trás e diz: o que eu ganhei com tudo isso? Ele está frustrado com a vida, com a morte, consigo mesmo, até com Deus em alguns momentos. Amado irmão, amigo, você será feliz com Deus, em Deus. Esse livro está mostrando o outro lado da história, uma vida sem Deus, mas ao mesmo tempo aponta para uma esperança superior, uma alegria duradoura, não nesta vida, não neste mundo, mas em Deus. E encerro dizendo o seguinte: quando Jesus falou para os seus discípulos, muitos abandonaram diante do discurso verdadeiro, e ele olhou então para os seus discípulos e disse, porque falaram para ele: mestre, as pessoas estão indo embora, e etc. Quereis vós também retirar-vos? Porque a mensagem é esta, o caminho é este. E aí Pedro respondeu tão solenemente: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Para onde iremos, irmãos? Para quem iremos? Que Jesus Cristo então satisfaça e traga sentido completo, pleno e eterno para a nossa vida. Amém. Vamos orar. Obrigado, Pai, por tua bondade. Obrigado porque o Senhor trouxe salvação, santificação, redenção, esperança. Que possamos viver neste mundo, ó Deus, com um propósito maior. Que possamos viver, ó Pai, com o Espírito no nosso coração. Que possamos ter a certeza que Cristo está conosco. Como Paulo diz, para mim o viver é Cristo, e morrer é lucro para estar com Ele. Se alguém aqui, Senhor, algum ouvinte, se encontra assim desanimado, triste, depressivo, abatido, ó Pai, que o Senhor renove as forças, refrigere a alma, restaure a alma, que o Senhor seja a nossa alegria, que possamos nos alimentar com Cristo, o pão da vida, a água da vida, a luz do mundo. Que Ele receba toda a honra e toda a glória, porque Ele nos dá vida e vida em abundância.
A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, diz a tua palavra. Conforta, Senhor, os nossos corações e nos alimenta, Pai, espiritualmente, em nome de Jesus. Amém, Senhor.